mas é fundamental que a gente acompanhe de perto essas negociações, justamente porque mexe demais com a vida das pessoas. E sobre esse assunto, para ajudar a gente a entender o que está em discussão, a gente conversa agora com Kevin de Souza, sócio do Souza e Rosa Advogados, especialista em direito civil. Dr. Kevin, muito obrigada por conversar com a gente aqui no Live CNN. Estou aqui com Pedro Durão ao meu lado, Basília Rodrigues também em Brasília. Vou abrir essa conversa com o senhor trazendo um dos pontos que eu considero que seja um dos mais polêmicos aí nessa discussão sobre o novo Código Civil. Eu, por exemplo, sou integrante de uma família reconstituída. E aí você tem esse caso de um casal onde cada um tem um filho de um casamento, aquela confusão, madrasta, padrasto, enteado, enteada. E aí, se uma dessas pessoas vem a falecer, existe a possibilidade agora, caso avance esse Código Civil, de o cônjuge, ficar sem herança. Ou seja, às vezes até mesmo a casa onde os dois moram, dependendo do regime, deixa de ficar para essa pessoa que sobreviveu aí. É um assunto muito polêmico que mexe com a vida de muita gente, né? Considerando um país como o Brasil, onde há tantas mulheres em condição de fragilidade, dependência financeira, por exemplo, é uma mudança bastante polêmica, né? Que está gerando muita discussão, né? Bem-vindo. Obrigado, Clarissa. Um prazer falar com você, com o Pedro, com a Basília e com todos os ouvintes aí da Rádio CNN. Vamos lá. É muito interessante isso que você trouxe inicialmente, porque nós estamos falando de um novo modelo de filiação socioafetiva, onde não mais nós estamos falando sobre os efeitos sanguíneos, né? Aquilo que, de fato, hoje traz a legislação sobre filiação é a condição sanguínea. E aí nós temos, então, com a alteração, com essa proposta, né, legislativa trazida com essa alteração do Código Civil, essas novas possibilidades. Você equiparar a filiação biológica a uma filiação socioafetiva, que ela pode ser registrada por escritura pública ou até mesmo por sentença, fazendo uma reformulação dessa ausência de sucessão provisória que antigamente existe, né, e que agora, através das decisões judiciais, o STJ vem pacificando entendimentos nesse sentido, e o Código Civil, então, com essa modificação, traz, então, uma lacuna na proteção dos filhos biológicos e dos filhos adotivos, trazendo, então, uma nova regra de sucessão, onde o amor também herda. Eu acho que esse é o ponto que fica ali dessa alteração. Vou passar aqui para o Pedro Durão fazer uma pergunta para o senhor. Obrigado, Clarissa. Doutor, bem-vindo. Eu queria trazer dois pontos aqui, dois aspectos importantes, que é o modelo Airbnb, que é uma das discussões desse novo código. O modelo prevê que a sublocação de apartamentos ou a locação atípica só seja autorizada quando houver aprovação da convenção condominial. Mas a gente sabe que hoje esse tipo de locação é fonte de renda para milhares de brasileiros que dependem exclusivamente do dinheiro que vem desse tipo de locação. Então, a minha pergunta é, na tua avaliação, acerta ou erra a reforma quando propõe esse novo desenho no que diz respeito ao Airbnb? E também perguntar o que, na tua avaliação, ficou de fora dessa reforma que precisaria ter entrado no novo Código Civil. Bom dia. Perfeito. Obrigado, Pedro, pela consideração. Respectivamente ao modelo de plataformas da economia compartilhada, isso é uma lacuna que de fato existe, não só na legislação brasileira, mas na legislação do mundo inteiro. Nós não tínhamos isso há 10 anos atrás e passa a ser uma realidade inerente. E eu acho que foi muito acertada a decisão do Código Civil em trazer essa distinção funcional unitária, porque, esclarecendo para a audiência, né? Hoje o que nós temos é o modelo de fração ideal ou o modelo de unidade privativa dentro dos condomínios. A partir do momento que a gente cria um novo modelo, né, onde você fala de destinação funcional unitária, nós estamos falando que agora o que importa para a constituição do condomínio é verificar qual que é a destinação dele. E que aí, a partir de então, os titulares dessas unidades, eles podem trazer funcionalidades distintas para o patrimônio. E aí, obviamente, a gente cria uma maior segurança jurídica para os investidores, para fundos imobiliários, que passam a operar dentro de uma lógica de unidade funcional, que é reconhecida pelo Código Civil, e não mais numa lacuna jurisprudencial, num entendimento que cria um certo desconforto
para quem está fazendo esse determinado tipo de investimento. Então, automaticamente, a gente tem um acerto muito grande, um avanço muito positivo no que tange a enxergar o imóvel como um ativo multifuncional, conectado, e que o morador, então, ele possa fazer a posse compartilhada. Obviamente, a gente vai ter um desdobramento a partir disso com relação ao impacto disso nos condomínios que são para fins estritamente residenciais, e nós temos, então, hoje as propriedades que já são construídas de forma multifuncional. Então, eu acho que esse é o ponto que, talvez, trazendo a resposta para a sua segunda pergunta, não tenha sido abarcado. Como que as unidades que hoje já existem, porque hoje nós temos empreendimentos e modelos que estão sendo constituídos de empreendimentos para a economia compartilhada e os modelos que não são construídos para a economia compartilhada. E, automaticamente, o código hoje não trouxe uma resposta clara para esses modelos que já existem. Então, portanto, como que nós vamos fazer uma compatibilização dessa estrutura? Basília Rodrigues. Obrigada. Oi, doutor, obrigada pela entrevista. Eu acho esse assunto tão divertido, porque apesar de parecer sério, né, enrolado, direito civil, são regras muito delicadas, né, que disciplinam o nosso dia a dia e o convívio também entre as pessoas. Então, para trazer a briga aqui para a nossa conversa, eu quero falar de divórcio e divisão de bens. Essa alteração no texto permite um divórcio com pedido unilateral. Então, se uma pessoa, né, desse casal, vai que é um trisal também, se uma pessoa desse grupo aí decide pedir divórcio, ela pode entrar com pedido sozinha. Mas como é que fica a divisão de bens? Essa disposição em pedir para sair do enlace conjugal unilateralmente pode ser entendida também como uma forma de abandono sentimental do outro e até impactar na divisão de bens? Bom dia. Bom dia, Basília. Bem colocado. Hoje nós temos novos conceitos de família e que, portanto, o Código Civil ele precisa ter disposição e permissibilidade para abarcar todos esses modelos de família. Mas considerando que nós estamos falando de dois cônjuges, né, um cônjuge e outra cônjuge, ou dois cônjuges do mesmo sexo, enfim, isso daí não tem tanta relevância. O fato é que hoje existe a possibilidade de se fazer isso pela via judicial, né? O divórcio unilateral a partir dessa manifestação do próprio judiciário. O que se pretende, e isso a gente vê no espírito do próprio legislador com essa proposta de alteração, é justamente trazer a simplificação e jogar todas essas discussões que se arrastam muitas vezes pelo judiciário durante anos para a via extrajudicial. Então, automaticamente, um dos cônjuges vai poder, sem a concordância do outro e sem a necessidade de uma ação judicial contenciosa, ir diretamente no cartório, desde que, né, observando alguns critérios, não haja filhos menores incapazes e que também, aí é um ponto importante respondendo a sua pergunta, que a partilha de bens ela possa ser posteriormente definida, ou ela já estar definida como ela vai ser. Porque o que nós estamos falando aqui é a proteção para a separação de corpos, para que a pessoa consiga formalizar a sua vida, né, a sua união, né, a sua declaração de união e seguir. Então, hoje nós não temos essa possibilidade de consentimento unilateral, hoje é um consentimento bilateral. Nós já temos um movimento crescente do CNJ e Judiciário autorizando esse divórcio unilateral, no mesmo sentido que vem a própria legislação, a proposta legislativa, obviamente, né, estabelecendo ali um critério muito claro. Olha, nós vamos permitir que as partes possam seguir sua vida, mas o patrimônio ainda precisa ser discutido. Doutor, eu gostaria de trazer aqui um outro ponto para a gente tentar ter uma compreensão maior, que é como funcionaria essa ideia de herança de bens digitais. A gente fala muito, né, no caso de morte, por exemplo, de um cônjuge, a outra pessoa, o casal, a pessoa que sobreviveu, herdar ali desde senhas, todo o aparato digital relacionado a essa pessoa. Como que isso funcionaria? Tem algum limite? Tem algum tipo de restrição? Como que se daria isso? Excelente pergunta. Nós hoje, no direito civil, nós não temos uma previsão muito clara de como que fica a herança digital. Então, eu acho que de todos os pontos, todos os aspectos dessa reforma ao Código Civil que nós estamos passando, eu acho que
o grande avanço está sendo em dois pontos específicos, que é a inteligência artificial e os direitos digitais. E quando a gente olha para os direitos digitais, é justamente uma lacuna que o legislador em 2002, obviamente, não tinha capacidade de ter essa previsão e que agora nós possamos trazer, então, possibilidade da gente conseguir equiparar todos os direitos materiais com os direitos também que são imateriais. Então, senhas, contas, e que essa transmissão ela passe a ter uma regulamentação trazida pelo próprio legislador, estabelecendo os limites até onde pode ir. Então, hoje, por exemplo, quando acontece isso, necessariamente a gente precisa de uma demanda judicial. A partir do momento que a gente tem a previsão no próprio Código Civil, obviamente, né, a depender do que nós estamos falando, por exemplo, nós temos hoje artistas que trazem uma boa parte do seu faturamento, da sua receita, através de plataformas digitais. Como que fica isso? Isso, obviamente, tem que ser objeto de um espólio, tem que ser objeto de uma discussão mais profunda, mas que agora, com uma regulamentação posterior, a gente consegue ter uma equiparação de trazer já o direito digital e a herança digital como um ativo, que hoje, atualmente, ele está muito dentro da interpretação jurisprudencial do que propriamente da própria legislação. Pedro Duran. Obrigado. Kevin, eu vou pedir a licença só para a gente poder colocar aqui na nossa conversa dados de uma pesquisa que a CNN teve acesso em primeira mão hoje, que é uma pesquisa da Thomson Reuters, que fala justamente sobre inteligência artificial, um ponto que você citou e que eu quero trazer para essa conversa. Essa pesquisa mostra que as empresas em geral tem 64% dos profissionais sem treinamento para lidar com inteligência artificial, aqueles que estão atuando diretamente com isso. Se a gente olha para a perspectiva de crescimento, no ano passado, 12% das empresas usavam de modo global, né, no mundo todo, a inteligência artificial. Nesse ano, já são 22% das empresas. Até 2027, 71% dos profissionais acreditam que vão usar a inteligência artificial e até 2030, 95% dos profissionais dizem que ela vai ser essencial. Dois aspectos importantes, que são os escritórios de advocacia e contabilidade. Na advocacia, tua área, Kevin, 10% dos advogados veem a IA como uma ameaça e 50% com entusiasmo. Na contabilidade, 77% dos contadores acreditam ser possível usá-la para pesquisa tributária, 63% para imposto de renda e 62% para consultoria tributária. Ou seja, é inegável que a inteligência artificial tem promovido uma verdadeira mudança na forma como a gente trabalha hoje. E até por isso, esse novo Código Civil, ele prevê que você tenha uma regulamentação maior da inteligência artificial. Na tua avaliação, com essas novas regras, vai ficar mais difícil usar a inteligência artificial para fins profissionais depois dessa alteração, se ela for aprovada? Na minha percepção, não. Eu acho que nós estamos trazendo para o ambiente digital regulamentação. Isso é muito importante, até mesmo do ponto de vista do usuário, quanto também das plataformas digitais, para que nós possamos estabelecer um standard do que é possível de se fazer. Eu acho que a gente vem de um movimento de inteligência artificial, isso é perceptível para todos nós, de um avanço que ele não tem um compasso com a própria legislação, porque a legislação não consegue acompanhar a quantidade de avanço social que ocorre, aí eu estou falando até do ponto de vista estrutural mesmo, de como a inteligência artificial tem mudado as nossas percepções sobre assuntos tanto dos mais básicos quanto dos mais profundos, como do ponto de vista profissional e assim por diante. Então eu vejo que hoje, considerando essa proposta da forma como ela está, ela traz então a responsabilização e o reconhecimento de identidades digitais, ela traz então uma precisão maior sobre os impactos e a responsabilização dos danos causados por agente de IA, porque hoje o que nós temos é o seguinte: como que nós vamos trazer a responsabilização para isso se nós não temos hoje uma obrigatoriedade de ter um CPF ou um CNPJ por trás? Então, automaticamente, o que o próprio legislador vem dentro da sua proposta é falar, olha, não tem problema, a gente vai trazer responsabilidade jurídica para o agente autônomo, no caso da inteligência artificial, mas por trás desse agente autônomo vai ter que ter necessariamente um CPF ou um CNPJ para que nós possamos responsabilizar uma pessoa física ou jurídica. Então, eu acho que dentro de todos esses aspectos e a ampliação da proteção à identidade, como imagem, voz, dados biométricos, e enfim, uma série de discussões que nós temos por trás disso, eu acho que é um avanço muito positivo e que não vai ter um impacto negativo do ponto de vista do uso e da operação de inteligência artificial no aspecto brasileiro.
Doutor Kevin, passo para a Basília Rodrigues fazer uma última pergunta. Oi, doutor. A gente vê um Congresso muito interessado na aprovação de todas essas inovações, apesar de existirem dúvidas, né? Eu gostaria de saber do senhor, quando essa lei estiver valendo, alcança quem? A partir daqui, contratos futuros, decisões futuras, ou também parte disso pode alcançar relacionamentos civis anteriores à sanção dessa lei? Para quem vai valer? Olha, o Código Civil, ele já vem na sua promulgação de 2002 e todas as alterações elas passam a valer a partir do momento presente daqui para frente. Os fatos que foram passados, né? Então aquilo que o Código Civil trata antes, vamos supor, de 2025, já existe hoje, né? Essa questão de uma discussão do direito intertemporal, se essa lei deveria retroagir ou não. Mas a regra nova ela não vai retroagir. Ela vai, então, a partir da própria conjuntura do sistema jurídico brasileiro, ela estabelece que vai ter efeito imediato, mas não atingem os atos jurídicos perfeitos. Então, aquilo que já aconteceu é como se fosse uma coisa julgada no que tange a discussão sobre esses novos pontos. Mas, obviamente, né, ela se aplica a partir do momento da sua entrada em vigor, que isso o legislador ainda vai fazer uma definição e, obviamente, tem os seus efeitos futuros. Dr. Kevin, muito obrigada pela participação aqui no Live CNN. Nós conversamos com Kevin de Souza, sócio do Souza e Rosa, advogados, especialista em direito civil. Obrigada pela participação.